Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 33º domingo do tempo comum, ou seja, na caminhada do ano litúrgico, nós estamos no penúltimo domingo deste ano. Estamos próximos da conclusão do ano da fé, que é sempre bom recordar, não caminha de maneira lateral e sincrônica com o ano civil. A próxima festividade, última, será Cristo Rei. Depois iniciaremos um outro ano, com o Advento, em preparação do Natal. Por isso, as leituras da Palavra de Deus, de modo muito especial, o Evangelho que nos guia neste ano da fé, o Evangelho de Marcos, nos apresentam algumas reflexões acerca do fim, acerca das últimas realidades, aquilo que em teologia nós chamamos de escatologia. E hoje todas as leituras convergem para uma reflexão a respeito das atitudes que devemos ter neste tempo que passa, e passa muito rápido, em vista do fim dele e o que virá depois. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje, este capítulo complexo de Marcos, que trata justamente sobre escatologia, sobre os últimos acontecimentos, deve ter como pano de fundo da nossa parte esta compreensão. Jesus fala trazendo elementos do seu tempo, imagens que as pessoas compreendiam, que adivinham não só do povo judeu, mas de outros povos da época. A imagem das estrelas que caem do céu, esta imagem do fim, da maneira como as coisas vão acontecer, de uma passagem do tempo muito específica para as pessoas daquela época. Por mais importante destacar o que Jesus quer trazer para a vida das pessoas. Atitude de vigilância, atitude de cautela, não curiosidade, não uma preparação formal para este fim que acontecerá, não sabemos quando, mas saber colocar de maneira vigilante e cautelosa a vida nas mãos de Deus, nas mãos do Pai, como ele mesmo fez durante toda a sua vida. As minhas palavras não passarão. O céu e a terra, esses sim passarão. Aqui toda a realidade da obra da criação. Aqui há uma visão da história como um todo, uma visão mais ampla, a fim de entendermos de que cada momento da história, seja do ponto de vista da sociedade, nosso individual, não está solto, mas está sob o olhar de Deus. Mas, neste tempo que passa e nesse espaço limitado, marcado pela liberdade, chegará o momento em que teremos a plena realização da vontade de Deus, aonde sim, aqueles que buscaram de maneira cautelosa, atenta e vigilante, buscar servir ao Senhor, buscar servir as palavras que não passarão, estes receberão o prêmio eterno. Agora, os outros que ignoraram as palavras que não passam, aqueles que conscientemente disseram não, aqueles que não buscaram fazer da sua vida de maneira cautelosa e vigilante um ato de serviço às palavras que não passam, esses receberão a perdição eterna. Quais são as palavras que não passam? A pessoa de Jesus em si. Ele é a palavra por excelência. Recordando ainda o início do Evangelho de João, a palavra se fez carne.
E para entendermos melhor ainda, queridos irmãos e irmãs, temos que ter como referencial para a nossa vida o amor que ele inaugurou na cruz. A salvação passa pela busca contínua de nos convertermos a esse estilo de vida que levou Jesus à cruz e que o Pai depois o ressuscitou. É o legado dele. Este modelo de vida, esse estilo de vida, a cruz e ressurreição, um amor que é genuíno, que brota do coração de Deus, este conjunto de elementos, essas palavras, elas jamais passarão. Por quê? Quando buscamos viver assim, ecoamos na eternidade atos que aqui nesse tempo parecem muitas vezes por nós pequenos, mas quando são genuínos atos de amor, eles fazem de fato ecoar na eternidade. Que possamos então, queridos irmãos e irmãs, no final deste ano da fé, tendo muito em vista que a história caminha para um fim, que não sabemos quando, pensar a respeito da nossa vida pessoal, buscando nos reconstruir, buscando no final deste ano fazer um balanço e pensando se vivo de modo vigilante ou não, para que não percamos de vista quem é o nosso mestre e qual é, afinal de contas, a meta última da nossa vida: aprender aqui o que é o amor, para um dia eternamente viver junto daquele que é o autor deste amor. Que ele hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.